Alzar. Azar que, estrito senso, não é exatamente um esporte, é um jogo de azar. Então, como a maioria das vezes, a gente ia até comentar acho que na enquete 1 que a gente acabou não falando tanto, sobre experiências nossas em mesas em que houveram jogos. E eu tenho quase nenhuma, assim, pra ser sincero. Nem como mestre, nem como jogador. Eu não pratico esporte na vida real, assim como não pratico esporte no fictício. Então, eu trouxe um jogo de taverna, uma competição de taverna, ou de cassino, dependendo do seu tema ou de onde você estiver, que é o Alzar. Alzar é um jogo de dados em que os jogadores, eles adicionam, aí você pode ter vários jogadores ao mesmo tempo competindo ali, de preferência mais de 3, assim, para ser uma coisa mais divertida, mas pode jogar 2 pessoas também, porque quando um perdeu, o outro ganhou. Penal, né? Pois é. E aí todos os jogadores, eles adicionam um valor igual ao pote ali, equivalente ao poker, né? Você tem ali o valor que você aposta de início. E aí o primeiro jogador, ele escolhe o número entre 7 e 15, que vai ser o objetivo que ele tem que alcançar no dado. Então, o jogador, o personagem escolhe um número entre 7 e 15 e o jogador vai jogar 2d10. E aí as regras são as seguintes: se o número sair for igual ao número escolhido, ou 20, ele ganha o pote. Ou seja, ele ganha tudo que está ali na balada. Uma rolagem entre 16 e 19 permite que ele pegue eu não sei como é que é o nome em português, em inglês é stakes, que é tipo esse pote. Eu não sou jogador de poker, então não sei como é que chama isso em português. Eu não sei se algum de nós então. O Otávio deve saber essas coisas aí. Que é o valor que você coloca. Então, ou seja, você recupera o valor que você aplicou e ali no pote geral sobra os outros, o resto do valor apostado pelo resto da galera para dentro da competição. E aí... Então ajuda aí, vamos só recapitular porque fica complicado para a cabeça das pessoas. Eu mesmo já me confundi aqui. Então, você joga 2d10 e tem que tirar entre 7... Primeiro quem vai jogar o dado escolhe o número, o objetivo, entre 7 e 15. Primeiro escolhe o número. Vou rolar esses dados aqui, vai rolar um 9. E aí você escolhe entre 7 e 15. Certo. Qual que é o objetivo. E aí ele então joga 2d10, conforme está escrito ali. Se o número for o que ele escolheu ou 20, ele ganha tudo. Certo. Se o número for entre 16 e 19, ele pode pegar o valor que ele aplicou de volta. Mas ele tá na rodada ainda, ele pode inclusive vencer mais pra frente de novo. Então, ele pega o valor que ele certo. Apostou. Você diminui do total que a pessoa pode ganhar. Isso, diminui, né? Lá exatamente. Certo. Se ele rolar entre 7 e 15, mas não for o valor que ele escolheu, esse número passa a ser o valor que o próximo vai ter que rolar. O número é o próximo objetivo. Isso. Uma rolagem entre 3 e 6 força ele a adicionar mais um valor de aposta. Ou seja, se ele apostou 10 ali na primeira rodada, ele tem que apostar mais 10. Então ele meio que aposta 2 vezes, né? Ou sair, ele pode desistir também. Tipo, não, eu não quero apostar mais, eu desisto. E aí ele perde o dinheiro que ele já tinha apostado de início. E sexto? E se ele rolar um 2, né, que é o pior possível, ele obrigatoriamente tem que sair da partida. Ele é quicado. E aí o jogo continua até que acabe o pote, acabe todo o dinheiro, ou que só uma pessoa reste, e aí, por fim, ela ganhe todo o valor que tá ali no pote. Jogo de taverna, jogo que pode ser ali, você pode perder alguns ouros, algum tempo ali na sua aventura jogando. No Warhammer, nossa aventura de Warhammer já aconteceu alguns jogos pequenos assim de taverna também, onde inclusive os jogadores ganharam dinheiro que foram o suficiente para manter a hospedagem dele na taverna que eles estavam. Mas eu acho que é uma coisa que é muito comum e que às vezes é pouco aplicada em jogos, que são coisas que acontecem dentro da taverna, que não são beber, dar em cima da taverneira ou matar uns aos outros.
E era muito comum também ter jogadores e ter aí os charlatões, né, patifes, galera que vive em função de jogos e aposta. E aí também pode ter as apostas externas, né? Tipo, a galera tá jogando ali valendo, mas quem tá de fora pode também, eu aposto no fulano, aposto no fulano vai ganhar. Então, tem várias possibilidades de interação aí entre esse tipo de jogo. Eu achei deveras interessante essa dinâmica aí, e ela é muito boa para ser aplicada. Porque ela é simples, cara. É simplesinha. Ela é dinâmica e contínua. Provavelmente não. Eu já vi uma vez um jogo parecido com o T6, né? Usando os jogos de dados. Você faz. Só que não tinha toda essa dinâmica, assim. Ele era um pouco mais simplificado. É porque o jogo que existe mesmo é tipo 7 ou 11, né? Que você tem que tirar. Uma parada dessa. Aí tem o 2, que você também tem uma vantagem, que chama até de olho de cobra, e não sei o que e tal. E aí tem essa dinâmica. Mas eu gostei dessa aí porque ela tem várias possibilidades e ele é dinâmico. Dá pra usar. Você falou... Foi mal, Marcelo, pode falar. Não, é só porque assim, esse tipo de jogo, é isso que o Luiz falou, assim, é bom você ter isso pra ser uma atividade extra na taverna, porque isso dá um diferencial e é uma coisa muito comum dos sistemas, assim, mesmo os sistemas que não avançam muito nesse tipo de situação, eles normalmente trazem cenários, assim, eles normalmente trazem, tipo, pelo menos assim, existe um jogo de cartas conhecido tal, tipo, o jogo Rainha de Vermelha, existe um jogo de dados, não sei o quê. E os próprios sistemas preveem isso, né? Tipo, a maior parte dos backgrounds que você pega no D&D, por exemplo, você recebe um game set, né? Game set, que aí ele fala que ou são alguns dados, ou são algumas cartas, etc. Xadrez do dragão, parada assim. Exatamente. Para presumir que as pessoas pratiquem e joguem esse tipo de coisa no dia a dia. Então faz sentido que você tenha isso, e é aquilo que a gente falou de enriquecer o cenário, né? Se você entra e os caras estão jogando, é muito mais legal, eu acho. Se você tem um jogo próprio do seu cenário e os jogadores podem jogar, do que eles entrarem e falarem assim, o pessoal tá jogando dados lá. Como é que funciona? Rola uns dados aí. Tipo, não sei, né? Exatamente. Rola uma rodada de sorte aí. Sabe? Você tem 50% de chance de ganhar. Você pode fazer isso, mas isso não tem a mesma consistência de você falar, não, os caras têm um jogo chamado Corvo Preto. Que você joga um dado, e aí se você tirar um, você toma um tapa na cara. Tipo, caralho, mas por quê? É o jogo de orc. É o jogo, né? Jogo de orc. Eles estão sempre caçando motivo pra dar um tapa na cara. Mas se eu tirar 2-6, você toma 2 tapas na cara. Então, assim, eu acho que faz sentido que você tenha essas dinâmicas. É aquilo dentro daquilo que a gente falou, né? E você pode ter um jogo desse que é característico tanto em nível macro, tipo, não, esse é o jogo conhecido do país. Como você pode ter em escala micro do tipo, essa aqui é uma taverna especializada nisso, essa aqui é uma taverna cassino. Entendeu? Tem 4 mesas de Alazar aí, ó, pra você jogar. Você escolhe qual mesa que você vai jogar e vai jogando. Porque cassino, mas exatamente, eu também não vejo muito em RPG, assim, locais específicos para grandes jogadas. Fiasco, né? História, aventura de heist, né? Storyteller. Mas poderia ter mais medieval também. Poderia. E jogos de taverna geralmente são coisas rápidas e divertidas, né? Então, só para lembrar que nenhum de nós aqui pegou jogos de taverna, né? Não sei essa. Então tem dardos é jogo de taverna, o pessoal gosta de acertar o dardo nos outros, da briga. Alguns jogos de carta também, aí os jogos de carta são genéricos. Eu já vi... Queda de braço que a gente tava falando mais cedo. Queda de braço. Aqui tem um jogo que eu esqueci o nome dele, mas é aquele Resta 1. Eu já vi também esses tabuleiros pequenos, jogo de taverna. Existem jogos de você jogar... Faz umas moedas de madeira pra você jogar ela dentro do copo, quicando. Isso eu já vi em filme americano os caras fazendo isso. Você tem que jogar ela quicando. Jogar ela quicando. Não, foi moeda mesmo. Você tem que jogar ela quicando pra cair dentro de um copo, de uma vasilha. E se aposta. Então, assim, são jogos rápidos que você improvisa com qualquer coisa que dê pra fazer também. É uma boa.